Acho que a gente está no ar já. Já sim, já estamos no ar. Só vamos dar um tempinho. A gente está começando mais um protesto da Manifesto 55. Vamos dar um tempinho agora para as pessoas irem chegando. Já tem alguém por aqui, já tem o pessoal chegando. Sejam bem-vindos. Quem já estiver por aí quiser dando um alô nos comentários, pode ir falando de onde vem, com que trabalha, se trabalha com educação, que área da educação. Isso é super importante para a gente, que a gente consegue adaptar um pouco mais nosso conteúdo para quem estiver por aí assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Acho que vamos dar só uns 2 minutinhos, né, gente? O que vocês acham? Tá bom. Sim. Vê o que você acha aí. A gente chegando. Vamos lá, então acho que a gente já deu um tempinho para o pessoal chegar. Agora a gente pode começar o nosso papo. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um protesto da Manifesto 55. Os protestos são os nossos webinários que a gente faz uma vez por mês. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Então a gente trouxe duas super convidadas aí para conversar com a gente, a Tenille e a Fernanda. Então aí eu já comentei um pouquinho no começo, mas quem está chegando agora já quiser escrever de onde está vindo, o que faz, se trabalha com educação ou não, qual que é o seu interesse que está buscando aqui nesse webinário, que a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso e entrar um pouquinho mais em alguns assuntos. Então, acho que isso é isso. Eu sou o Gabriel, da Manifesto 55, sou anfitrião da comunidade aqui e sou responsável pelos nossos protestos. E agora também eu não quero dar tanto spoiler sobre os nossos convidados, então vou pedir para que ela se apresente. Fale um pouquinho sobre vocês, o que já fizeram, o que estão fazendo agora. Então, podem falar aí sobre vocês. Tá. Bom, então, bom dia, boa tarde para quem já almoçou, né? Não sei se alguém já almoçou. Bom, meu nome é Tenille, eu sou publicitária, trabalhei muitos anos nessa área, e meu interesse por educação começou em 2013, quando eu fiz uma pós-graduação que tinha uma metodologia andragógica, né? Para quem não sabe, andragogia é o ensino de adultos. Então, foi a primeira vez que eu fui submetida a um modelo de educação onde eu não estava passiva como aluna, mas eu tinha que gerar o conhecimento e os professores eram facilitadores daquele processo, então nada era entregue pronto para os alunos. E foi para mim um momento assim que realmente me fez refletir muito sobre o quanto o modelo de educação tradicional me colocou numa posição sempre de passividade e o quanto isso estava refletindo na minha vida pessoal e profissional, enfim. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar e assistir vários documentários sobre educação e ler um monte sobre modelos inovadores de educação e tudo. E 2 anos depois dessa pós-graduação, eu saí para uma viagem, para um período sabático. Então, eu acabei, assim, estava muito insatisfeita profissionalmente, trabalhando na área de marketing de multinacionais e tal, e decidi fazer uma viagem longa, então eu passei 500 dias viajando pela Ásia, e nesse período eu tive uma oportunidade muito bacana de estar em algumas escolas que são realmente referentes. Então, uma delas foi a Green School, que fica em Bali, na Indonésia, onde eu passei 6 meses fazendo um trabalho voluntário, então muito próxima do que estava acontecendo ali, da sala de aula, de ver como era a atuação dos professores e
e, enfim, as metodologias que eles utilizavam. E depois eu passei pela Índia também, na Riverside School, que foi uma escola que ficou conhecida por conta do programa que chama Design for Change. No Brasil, esse programa chama Criativos da Escola, e esse programa hoje está em 65 países, então a escola se tornou conhecida mundialmente por conta desse programa que envolve as crianças em projetos e em resolução de problemas. Então faz com que elas enxerguem no entorno delas, na escola, na comunidade, o que elas gostariam de resolver, de melhorar, e que elas realmente coloquem a mão na massa para fazer isso acontecer. Então foram essas duas escolas, essas experiências que eu tive que foram super interessantes, e depois, quando eu voltei para o Brasil, então eu comecei a dar palestras sobre essas experiências que eu tive, e aí me envolvendo em outras formações também, de métodos e processos participativos e facilitação, e hoje eu faço um trabalho dentro das escolas que é voltado para essa questão de capacitação dos professores, de mostrar novas formas e possibilidades de atuação dentro de sala de aula. Então, basicamente, é isso. Passo para a Fernanda agora. Obrigado, Tenille. Então, eu sou a Fernanda. Oi, Gabriel, oi, Tenille, oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom, meu nome é Fernanda Furia, eu sou psicóloga, trabalhei muitos anos no consultório, atendendo crianças, adolescentes, pais, orientando, né, escolas, né, com relação a esses pacientes. E eu fui tendo uma formação bem tradicional, né, saí da faculdade, fiz 2 especializações, aí resolvi fazer meu mestrado lá na Inglaterra, em psicologia de crianças e adolescentes. Já no mestrado, já tive uma experiência um pouco diferente também em sala de aula, era muito estudo de caso, muita observação, a gente observava na casa das pessoas a relação mãe e bebê, né, a mãe com o bebezinho, os pais, né, aquela dinâmica do início, né, do pós-parto. A gente observava crianças também na escola, em playgroups, e a gente tinha essa discussão de casos depois, e era sempre uma vivência muito mais empolgante, né, de mergulhar naquele assunto, né. E aí, voltando para o Brasil, isso foi no ano 2000, né. Depois do mestrado, eu trabalhei na escola americana lá em Londres, eu trabalhei com educação infantil, era assistente, né, da professora americana, né, da professora minha principal. E voltando para o Brasil, voltei para o consultório, fiz, né, outros estudos também, mas sempre muito inquieta, né, com aquele trabalho fechado no consultório, com a área da psicologia clínica, que é muito fechada. Eu já vi a questão da tecnologia vindo muito forte, né, isso foi em 2003, né. E, bom, para resumir, depois que eu tive neném em 2011, eu resolvi realmente parar de atender e eu fui fazer alguns cursos na área de inovação, mas, na verdade, naquela época, em 2011, nem se falava tanto, assim, de inovação ainda, né? Não do jeito que a gente fala hoje. E comecei a fazer um curso de Design Thinking e Inovação, e aí engrenei em outros cursos curtos, né? Nessa área, gestão de inovação, e fui me encontrando nessa área de inovação em educação. Só que sempre juntando com o meu conhecimento de psicologia, com a ciência do brincar, né? Então eu resolvi, né, fazer um blog que chama Playground da Inovação para juntar esse conhecimento mesmo. Então, falando das gerações digitais, das inovações em educação para atender as necessidades dessas crianças e adolescentes, sobre novos espaços de aprendizagem. E com esse blog eu fui sendo chamada para dar palestra, para ajudar na criação de produtos de tecnologia e educação, para criar conteúdo para editora. E aí, um ano depois, em 2014, virou uma consultoria, e hoje eu continuo, então, participando de vários projetos variados, não só em escola, mas também em empresas, né, que também fazem algum processo de inovação, que precisam desse conhecimento integrado, né, de psicologia, inovação, tecnologia, ciência do brincar, estudos sobre o futuro. Então, foi uma transição de carreira, assim, que foi muito empolgante e me exigiu também muitas habilidades necessárias no mundo de hoje, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E estou esperando vocês aí, as perguntas, os questionamentos. Muito legal, Fernanda. Muito obrigado, Tenille e Fernando, por se apresentarem. O pessoal que está assistindo a gente pode ver que as pessoas que a gente convidou são incríveis. Eu estou bem animado para o nosso papo. E já para entrar nele, nosso tema é educação, e uma educação, a gente botou o nome Educação do Futuro, né? Porque a gente vê que a gente passou por uma mudança de era, a gente passou por uma mudança de era industrial para era digital, mas parece que a educação não parece que não mudou, assim, né? Parece que na educação a gente continua numa era industrial. Então eu queria perguntar para vocês como vocês veem essas mudanças e por que a gente tem que mudar, né?
que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo da educação e por que essa necessidade de mudar, né? Qual que é a educação do futuro, assim? Eu acho que sim, eu acho que são várias coisas, né? Mas talvez o que tenha mobilizado mais, né, nessa transição foi realmente o mercado de trabalho, né? Empresários, profissionais que contratavam jovens e percebiam que às vezes até tecnicamente eles eram bons, mas viam que certas habilidades que eles tinham que ter no dia a dia eles não apresentavam. Então essa possibilidade de se comunicar melhor, de gerir as próprias emoções, de ser mais empático, de colaborar, né, e trabalhar em grupo. Então, essas pessoas foram vendo que, bom, o que está acontecendo? Por que essa garotada não está conseguindo chegar no mercado de trabalho com essas habilidades? E aí você vai fazendo, né, uma análise de como é a escola, né, e a gente vai percebendo que a criança fica muito passiva e o adolescente muito passiva, escutando o professor falar, estudando da página tal e tal, né, fazendo prova, né, respondendo perguntas. Então, todo o processo criativo, natural, né, de uma criança pequena vai sendo muito cerceado, né, ao longo desse processo. Então, acho que essa motivação do mercado ela foi muito importante para essa mudança, né, para esse questionamento. Na verdade, a gente está numa transição muito grande, né, Tani? Não sei o que você percebeu aí na tua jornada, né? Acho que ele deu uma travada, mas a gente pode continuar conversando, assim, até porque a gente estava lendo que algumas coisas, o modelo que a gente tem hoje surgiu em 1860, na Hungria, e ele foi desenhado no momento em que a maioria do trabalho era manual, né? O sistema não mudou, o sistema mudou, na verdade, né? E a escola não mudou, o sistema educacional não mudou, continua preparando as pessoas para um tipo de trabalho assim, né? Que é repetitivo, né? É muito focado para a indústria da época, né? Então não tinha necessidade realmente de trabalhar em grupo, de ser criativo, era uma repetição. Então fazia sentido naquela época, né? O problema é que o mundo foi mudando demais e nada foi acontecendo na educação assim de significativo, né, em larga escala, que acompanhasse, né, essa mudança. Então isso é um problema sério, né? Porque a gente tem muita evasão escolar, a gente acaba vendo que muitos jovens vão ficando muito desmotivados, né, ao longo da escola, entram no mercado de trabalho sem ter a menor noção, né, de quem eles são, né, de quais são as habilidades que eles têm, de como é que eles podem de fato contribuir, né? Então, realmente, assim, foi um questionamento que foi sendo motivado muito pela vida mesmo, né? Agora, acho que cada vez mais as pessoas estão, né, se questionando e vários países do mundo já estão mudando mesmo suas práticas. E aqui no Brasil a gente tem um desafio bem grande, né? Porque se a gente pensar realmente, a maior parte das escolas ainda funciona com os modelos tradicionais de ensino, né? Numa era em que a gente precisa de uma mudança de mentalidade mesmo, né? Sim, e os alunos vão dando sinais, né, de que precisa uma mudança, assim, né, então, já pegando esse tema, assim, a gente, nesse cenário, a gente fala muito sobre inovação e educação, né, e a gente acaba, às vezes, caindo, a gente até estava conversando nas conversas que a gente fez antes de, realmente, quando a pessoa fala de inovação e educação, a gente acaba indo para a parte tecnológica, né, de como tecnologias podem ser aplicadas dentro da educação, mas ela não é só isso, né? Existe um passo para trás que é olhar para o ser humano e outras questões, assim. Então, até para desmistificar, assim, qual que é a sua visão de inovação na educação, assim, o que isso quer dizer, o que a gente pode abordar nesse tema, que maneira de ensinar e aprender a gente tem hoje, quais são essas mudanças de paradigma. Tá bom. E aí você me fala quando a Tenille conseguir entrar aí para a gente... Pode deixar. Mas espero que ela esteja voltando, hein? Pois não, essa questão da tecnologia é impressionante, como as pessoas associam automaticamente, né? E eu acho que realmente não tem a ver necessariamente. Acho que inovação e educação, como eu acho que em qualquer área, é uma mudança de mentalidade. Né? Entender que a maneira que a gente normalmente aprende, né, hoje em dia, começa a não é tão eficaz. Né? A maneira de aprender, de ensinar, ela precisa mudar. Então, primeiro, assim, a mudança acontece na nossa mente, né? Na nossa cabeça, na cabeça do professor,
na cabeça do gestor, dos coordenadores, na cabeça dos pais e também na cabeça dos alunos. Porque às vezes a gente vê certas experiências de inovação em escola que os próprios alunos que não estão acostumados com a mudança também estranham, né? Então, Tenille, bem-vinda de volta aí. Sim, susto, levei um susto aqui, porque parou de funcionar, desconectou tudo, mas estou de volta, felizmente. De volta, o Gabriel estava me perguntando dessa questão do que é inovação em educação, né? Que as pessoas tendem a associar muito a questão da tecnologia, que é o uso de tecnologias, né? E o que eu já falei aqui, depois quero ver, né, a tua opinião também, é essa questão da mudança de mentalidade, que é muito anterior à ferramenta que vai ser usada, né? Como a gente precisa cada vez mais entender que ensinar desse jeito expositivo só, né? O professor falando em sala de aula, ele tem o seu lugar, ele é necessário também, mas não pode ser só ele, né? Tem várias outras maneiras, né, de atrair o estudante, do professor também ficar mais animado e do ensino ser mais eficaz, né? Sim, eu vejo dessa forma que hoje eu até faço um trabalho numa escola que eles têm muito essa questão da tecnologia e deles associarem que o que é inovação é incluir a tecnologia dentro da sala de aula, mas o que a gente vê é que modelos tradicionais de educação muitas vezes absorvem muito bem a tecnologia, né? Então, na verdade, você está trocando um livro, que é ou caderno ou apostila, por um iPad e, na verdade, você continua mantendo a mesma forma de atuar dentro de sala de aula, assim. E a experiência que eu tive, principalmente na Green School, né, que é uma escola de bambu, que fica no meio da natureza, os alunos, sim, utilizam computadores lá, mas você vê que não tem tanta tecnologia, e mesmo assim é considerada uma escola super inovadora pela forma, pela metodologia que eles usam, pela forma da atuação, principalmente a forma como o professor atua dentro de sala de aula, assim, né? Que é um professor que ele dá um exemplo para o aluno de que ele está aprendendo junto com o aluno, então eles colocam numa posição de aprendiz avançado, enquanto o aluno é um aprendiz iniciante, e eles estão aprendendo juntos, e o aluno aprende com o professor como aprender. Então, eu acho que a inovação realmente, ela passa muito mais para mim, eu vejo principalmente pela atuação que o professor está exercendo dentro de sala de aula, assim, mais do que a tecnologia em si, né? Eu acho que tem um ponto importante, é que a gente, historicamente, a gente tem a tendência de enxergar a criança e o adolescente como sem querer, né? Sem um desejo, né? A gente não pode escutar o que o aluno quer, porque é como se a gente fosse fazer o que eles querem, e que é necessário ter uma hierarquia, né? Que é necessário ter uma autoridade ali em sala de aula. Então, essa visão também de como é que a gente lida com as crianças e como é que a gente enxerga uma criança ou adolescente também precisa ser repensado, porque quanto mais a gente escuta uma criança e um adolescente, quanto mais a gente considera, né, as visões deles, os comentários, as vivências, a tendência é que eles nos respeitem mais. Sim. Escutar uma criança ou adolescente não quer dizer que a gente vai fazer o que eles querem, né? Então a gente tem que também trazer uma nova visão de hierarquia. Como é que é isso, né? Como é que a gente pode ser respeitado pelas crianças, pelos alunos, pelos adolescentes, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente possa também se colocar de igual para igual, né? Então, isso é um desafio. Muita gente, muito adulto, não quer esse tipo de coisa. Acha que a criança tem que obedecer, que não tem voz, e é isso mesmo, que a vida é dura e vamos para frente. Então, é um desafio grande, porque essas metodologias novas, que nem tão novas assim, mas que estão sendo mais aplicadas, elas pedem também do professor uma visão sobre o aluno mais humana e também de considerar realmente o que está falando para a gente, né? Então, isso eu acho que é fundamental, porque as metodologias que são mais ativas, onde o aluno é mais ativo, ele precisa ser escutado, ele precisa ter voz e precisa ter esse lugar, né? Senão não vai adiantar. Foi isso que eu observei mesmo, principalmente lá na Green School, onde a relação é mais horizontal mesmo entre o professor e o aluno, e eu fiquei surpresa com o nível de autoconfiança e de maturidade das crianças, justamente pela forma como eles se relacionam, assim. Eu vejo que esse é um dos principais aspectos, a forma como o professor se relaciona, então, sempre na base da argumentação com o aluno, mas o aluno também tem que argumentar quando ele tem uma opinião diferente, então eu presenciava esse tipo de relação acontecendo dentro de sala de aula, e eu vi que isso realmente desenvolve as crianças e os adolescentes, enfim, para serem mais
confiantes e se posicionar também e não aceitar, né, tudo que, mesmo que eu não concorde, daí envolve também um desenvolvimento de um senso crítico, no sentido assim, eu não concordo, mas por quê? Então eu tenho que ter minha argumentação também. Então só isso já desenvolve muitas habilidades, assim, né, nessa relação. E aí eu vejo também que tem uma questão muito do professor não trazer a resposta pronta, e quando ele enxerga o aluno como um indivíduo que também, embora tenha menos experiências, né, mas também tem as suas experiências, também tem os seus questionamentos, também tem curiosidade, que essas perguntas as perguntas que são feitas, né, daquele conteúdo que está sendo dado, elas sejam perguntas que são relevantes para aquele aluno, né, o que eu quero aprender? Qual que é o meu interesse com base relacionado a esse tema que está sendo trabalhado em sala de aula? Então, que também vem esses questionamentos. Daí, quando o professor sai dessa posição de que eu sei o que você tem que aprender e que abre um espaço para o aluno de o que você gostaria, qual que é a tua curiosidade sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui, né? Então, eu acho que... Um ponto importante que acontece muito nas escolas democráticas, né? São escolas que têm no seu dia a dia assembleias, as crianças pequenas, crianças da alfabetização, já se reúnem e conversam sobre determinados temas, escolhem, às vezes, que projetos eles vão, né, aprofundar mais, eles fazem reivindicações, né, pedem coisas, e aquilo é considerado, é discutido, a criança tem que argumentar, tem que justificar, isso é apresentado para o diretor, né? Então, isso é um exercício mesmo de cidadania, né? E que trabalha muito essa questão da comunicação, da argumentação, de você escutar o outro, né? Cada um vai ter uma hora ali para falar, tem um espaço. Então, é uma coisa que é simples de fazer, né? Só que se você não tem essa visão de que a criança deve ser escutada de verdade, aí não adianta, vai ser uma coisa autoritária imposta. Sim. Então, por isso essa questão da mudança de mentalidade, ela é fundamental para criar um terreno fértil, né, para as inovações que vão ser implementadas. E eu vejo também que se você não abre esse espaço, o que acontece é as crianças se acomodarem com respostas prontas e se conformar com, que alguém decida por elas, que alguém tome a decisão. E aí a gente vê, diante dos desafios que a gente tem no mundo hoje, né, que a gente precisa realmente de pessoas atuantes, que a gente está com diversos desafios em todas as áreas que a gente pode observar, assim, como que a gente vai conseguir mudar as coisas se a gente continua formando pessoas para se conformarem com o que é dado ou o que está posto. Então, eu vejo que esse desenvolvimento realmente, sabe, de essa provocação de que eu sou responsável por atuar, né? Eu tenho uma responsabilidade aqui, porque o que acontece? Quando você obedece, você não se responsabiliza, né? Então, tá bom, alguém está me dizendo o que fazer, eu obedeço, eu faço, mas eu não assumo responsabilidade por uma coisa que alguém está decidindo por mim e enfim, então está me orientando com relação a isso, né? Eu acho que tem um outro ponto, rapidamente, Gabriel, que eu acho que é importante, que é essa questão de dar liberdade para o aluno, mas com responsabilidade, né? Como é que isso pode acontecer numa escola que é mais aberta, né? A criança, muitas vezes, o adolescente pode escolher determinadas coisas, sei lá, às vezes vai fazer um projeto que ele está fazendo, ele vai fazer, né, em outro espaço, né, da escola, e não ali naquela sala de aula, e aquilo pode ser dado para o aluno, essa oportunidade, né, e ver se ele consegue cumprir. Se ele tem a liberdade de fazer uma coisa que ele está querendo e cumpre o que é acordado, né, a criança vai conquistando essa liberdade e isso serve para o resto da vida. Né? Essa liberdade que a gente tem de definir certas escolhas, de seguir certos caminhos, mas tendo noção das consequências da responsabilidade. E se o aluno não faz isso, ele perde aquele direito, né, a liberdade que ele conquistou e que foi dada. Né? Mas, de novo, eu percebo muitos pais, muitos adultos que não concordam com isso, que acham que a gente não deve dar essa moleza para as crianças e adolescentes. Então, a gente tem um caminho aí, uma jornada difícil ainda pela frente. Cara, muito legal que vocês já falaram sobre vários assuntos interessantes. Uma coisa que me veio à cabeça também, numa pesquisa que o Stark, ela entrevistou várias pessoas que caíram fora do sistema educacional formal, e ela chega em 3 pontos, assim, que desengajaram as pessoas, né? Então, era um aprendizado passivo, que vocês super falaram sobre aprendizagem ativa, já a falta de autonomia, então vocês falam sobre educação democrática, que eles se sentem parte do processo de aprendizagem,
Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é o outro ponto que ela traz na pesquisa, que é a aversão ao erro. Assim. Então, qual é a visão de vocês do sistema tradicional com a aversão ao erro? Essas novas metodologias têm um certo e errado? Como é que isso funciona? Eu vejo que, nossa, isso é uma coisa que realmente pega muito ainda na escola, porque se a gente, mesmo que a gente coloque metodologias novas e um espaço que você cria dentro de uma sala de aula em que os alunos estão lá experimentando, mas se você tem um modelo de avaliação que ainda é um modelo tradicional, é esse principal, eu acho, o fator que leva a essa aversão ao erro, né? Porque a gente fala, não, você pode errar, aqui é um espaço de aprender, aqui é um espaço de experimentar, mas aí você é avaliado com uma prova onde tem certo e errado, e onde se você tira nota baixa, você é punido por isso, né? Porque você pode reprovar de ano, você tem uma questão de competição com outros alunos que você vai lá e compara a sua nota. Então, quer dizer, nesse momento, a gente acaba com qualquer possibilidade desse espaço das pessoas realmente se sentirem mais à vontade para testar, experimentar e ver no que vai dar, né? E um outro aspecto que eu vejo, que eu percebia muito, eu acho que são as instituições de ensino, elas precisam dar espaço para que os próprios professores experimentem coisas novas dentro de sala de aula, correndo o risco daquilo dar certo ou não. Então, eu tive uma experiência que eu achei muito interessante de observar na Green School, por exemplo, um professor que trouxe um módulo novo, que foi uma coisa que ele criou, e os alunos iam ficar 20 aulas consecutivas trabalhando naquele tema, e ele não contemplou alguns aspectos, assim, e aí ele relata como foi para ele desesperador quando ele se deu conta de que os alunos estavam trazendo questões e perguntas que ele não tinha contemplado no planejamento de aula, e que ele não sabia como responder, e ele fala, eu perdi noites de sono. Só que o que foi interessante depois, ele falou, depois da primeira semana as coisas se acalmaram, a gente conseguiu resolver, e os próprios alunos começaram a trabalhar com eles para encontrar as soluções, e nessa hora ele conta que o fato dele não ter tudo certo, tudo redondo, tudo estruturado, era um exemplo para os alunos também de como a gente de como o professor aprende também, de como o professor pode também esquecer de algumas coisas, não contemplar e não planejar, e depois, no meio do caminho, você ter que ver como é que vai acontecer. Então, se o professor dá esse exemplo, é como se o professor estivesse dando uma permissão para os alunos, para que eles possam também experimentar e ver o que vai dar e correr o risco de não dar certo da primeira vez aquilo. O que você está falando é importante, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa necessidade de controle, né? A gente tem muita necessidade de controlar. Então, essas métricas, né, as provas, essa ênfase toda em números, né, é a ilusão de que a gente tem que aquilo ali vai ser um retrato do que a criança está aprendendo. Né? Quando a gente sabe que uma prova, às vezes a criança, né, acorda às 4 horas da manhã, estuda para a prova às 8, ao meio-dia já não lembra mais de muita coisa. Né? Mas acho que essa questão do erro, ela realmente, de novo, é essa mentalidade de que o acerto é o sucesso, né? E não o processo. É claro que a gente tem que ficar ligada com o resultado, né? Dependendo da situação, no final das contas, é o resultado que vai ser importante num trabalho que você tem. Agora, o processo precisa ser valorizado nessa experimentação, e o erro faz totalmente parte disso, né? Então, acho que todas essas metodologias ativas, de sala de aula invertida, de projeto, de ensino em pares, né, de rotação por estações, tudo isso permite mais, né, tem uma maleabilidade melhor para a gente experimentar e refazer e repensar, né? Mas, de novo, o que você está falando é muito importante, porque a questão das avaliações, elas precisam acompanhar, né, as mudanças também, elas precisam ser condizentes com as maneiras de ensinar. Então, tem várias escolas já novas aí que estão surgindo, ou escolas antigas que estão se reformulando, que estão pensando em novas formas de avaliação. Então, muitas escolas usam a autoavaliação, né? O aluno poder ele mesmo ir dizendo como é que ele acha que ele está indo, junto com observação, junto com outras formas, mas que não são tão concretas do jeito que a gente está. Então, esse é outro desafio também. Né? Sim, sem dúvida. Muito legal, gente. A gente já tem alguns comentários aqui chegando, algumas perguntas também. Bel, seja bem-vinda. Cristina também, seja muito bem-vinda. E a gente tem um comentário do André. André, prazerzão te ter aqui. Tem uma pergunta do André que eu acho que é super pertinente. Vou até botar na tela. Que ele traz, assim, em termos de conteúdo, o que vocês acham que seria importante passar a ser aprendido no ambiente escolar? E
e que geralmente deixaram de lado, e quais são as habilidades do futuro, na opinião de vocês? Acho que é um tema que a gente tinha botado na pauta, mas já que já surgiu, acho que é legal a gente responder já. Assim, acho que, não sei se em termos de conteúdo, tá? A gente pode até pensar na questão das áreas humanas, né, da filosofia, mas acho que talvez mais do que o conteúdo seja assim, como pegar esse conteúdo que já é bastante e colocar de outra forma. Então, por exemplo, eu acho muito importante a questão da educação física, que não se dá, né, muita importância, cada vez menos. Tem escolas que nem têm aula de educação física, nem tem estrutura para isso. Mas eu acho que a educação física, ela integra várias possibilidades de conteúdo e de habilidades. Então, por exemplo, um esporte como o futebol, como o vôlei, enfim, ele dá a possibilidade de você trabalhar física, trabalhar química, trabalhar política, trabalhar história, né, trabalhar liderança, várias habilidades como gerir as emoções, como você ser estratégico, como você trabalhar em grupo. Então, é uma área riquíssima e que as pessoas não dão valor, acham que a criançada está só brincando, né? E incluir na questão da educação física novas práticas, como mindfulness, como yoga, porque não é toda criança que gosta dos esportes tradicionais e que se sente bem, mas usar mais isso para falar de todos esses conteúdos que a gente já tem bastante, né, em sala de aula, mas que podem ser integrados. Então, tem uma escola aqui em Florianópolis, chama Escola dos Sonhos, que eles praticam várias formas, né, maneiras diferentes de ensinar, de aprender. É uma escola muito interessante, para quem não conhece, vale a pena conhecer. E tem um professor de educação física lá que, de vez em quando, ele integra. Ele deu uma aula, por exemplo, de skate, integrando conceitos de física com o skate, né? Então, são muitas possibilidades, só que isso exige do professor muito mais criatividade. Eu acho que é muito mais difícil para um professor fazer essas conexões que não são tradicionalmente feitas do que ter uma apostila e seguir a apostila, né? Então, é um exercício difícil, realmente, né? E, de novo, essa visão, né, de como se aprende pode ser uma coisa lúdica e divertida, que isso não é só brincar, né? Que o brincar e a diversão são janelas assim de aprendizado muito eficazes, né? Então, acho que isso é realmente necessário a gente pensar em conteúdos que já existem, mas conteúdos, acho que, né, talvez, eu acho que para mim a questão da filosofia, da história, eu acho que isso é muito importante juntar com a química, com a física, né? Tem uma sigla em inglês que chama STEAM, STEAM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Ter essa integração mesmo das disciplinas, né, de preferência ao redor de um tema único, para que dê essa noção mais abrangente para o aluno, né, não tudo muito compartimentado. Então, essas habilidades do futuro que ele estava perguntando, né, acho que a Tenine perguntou, né, eu acho que tem a ver com isso, essa possibilidade de você conectar pontos diferentes, essa inteligência para inovação, né, ter uma mente aberta. Bom, inteligência para inovação e habilidade para inovação são, né, dá para fazer um outro webinário sobre isso, né? Mas essa capacidade de se adaptar, né, de ter uma agilidade de adaptação, né, que é muito importante para lidar com mudança. Você gerir as próprias emoções, né? Quando a gente lida com incerteza, com um mundo muito, né, volátil, isso gera muita angústia, né? Isso gera preocupação. É desconfortável, né? É muito desconfortável, né? Gera muito medo também. Então, para algumas pessoas, isso é até bem instigante, dá uma animação. Então, você também poder refletir sobre você mesmo, o que você está sentindo, como é que isso é para os outros, né? O teu comportamento junto com as outras pessoas, você ser empático. Isso tudo vai ser cada vez mais necessário, né? Junto com disciplina, junto com planejamento também, né? Junto com responsabilidade e também, principalmente, eu acho, com ética. A gente fala muito de inovação, mas a gente fala muito pouco de ética. Eu tenho experiência com algumas escolas, infelizmente, que são bacanas, mas não são éticas. Então, acho que isso é um tabu, eu acho que não se fala disso. Se a gente tivesse ficha limpa, alguma espécie, né, parecida assim, nas escolas privadas e públicas, a gente ia encontrar muita coisa séria, muita coisa grave.
Então, será que adianta a gente ser inovador, ter várias habilidades para o futuro e não ser honesto? Eu tenho me questionado muito, assim, o que a gente está de fato fazendo nas escolas, com os nossos filhos, com os nossos alunos, netos, meus sobrinhos, com relação a uma formação mais honesta, né? A gente vive um problema muito grave no Brasil, não são só os políticos, né? O brasileiro, no dia a dia, faz muita coisa antiética, né? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ser o futuro do Brasil, né, diante disso? Qual o papel que a gente que está aqui discutindo, pensando sobre isso, tem, né? O que a gente pode fazer de mais ativo, incluir nessas metodologias novas, né, que tem a ver com ética, que traga exemplos, né, de práticas honestas, que questione, né, o que está acontecendo no Brasil, sem necessariamente um cunho político, né, mas a essência de ser honesto, né? Por que vale a pena ser honesto? Por que é necessário? Por que a gente precisa contribuir dessa forma para o nosso país crescer, né? Então, integrar essas questões em sala de aula, acho que são fundamentais. Né? Como se prepara um cidadão para a civilização, né? Para a sociedade, para viver em sociedade, viver em comunidade. São coisas que realmente a gente não aprende na escola. Pois é, né? E deveria, e principalmente, em particular, num país, numa nação que é corrupta, né? Então, isso é muito, muito sério, muito importante. Né? A gente tem mais perguntas chegando aqui. A Tenille acabou caindo de novo, então espero que ela volte. Tem uma pergunta do Pedro Gama, que eu vou botar na tela de novo. Que ele pergunta: há uma relação do modelo educacional ainda vigente com as organizações no seguinte sentido: ainda há um padrão de contratação de pessoas por seus títulos e por formações. Levando em consideração que este não necessariamente significa aprendizado, qual é a tendência ou quais são as tendências que futuramente podem vir a modificar essa relação? Uma pergunta bem interessante aí do Pedro Gama. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Pedro, muito legal a sua pergunta, porque a gente ainda é muito valorizado por isso, né, pelos títulos, né? É claro que os títulos, eu entendo que, assim, dependendo de aonde você estuda e quanto você se dedicou, de fato faz uma diferença, né? Mas isso não é tudo, né? Como eu estava falando, adianta você ser super bom tecnicamente, ser uma pessoa desonesta, ser uma pessoa que não respeita os outros, né? No dia a dia isso, né, é complicado. Mas o que a gente está vendo é que, principalmente as empresas de tecnologia, elas têm proposto, assim, outras formas de contratação, né? Onde é muito mais valorizado o que você já fez, né? Quer dizer, qual é o teu portfólio, né? Que trabalhos você já fez, que podem ser na universidade, podem ser numa empresa grande que você já trabalhou, ou não, pode ser um trabalho voluntário, né? É muito mais realmente assim, o que você consegue, como é que você consegue aplicar o conhecimento que você tem em algo prático, né? E aí uma coisa interessante que algumas escolas fazem são os projetos baseados em serviço, que são projetos que são propostos, né, para as crianças, muitas vezes elas também escolhem, né, qual o tema que vai ser feito, os adolescentes, mas que isso seja um projeto que resolva um problema da comunidade, que no final das contas ele seja um serviço, né, para a comunidade, que resolva um problema. Então é muito interessante, porque é uma jornada que, né, o grupo, né, ou individualmente até também, dependendo da situação, ele vai detectar, a criança vai detectar um determinado problema, alguma situação que pode ser na escola, no bairro, no país, enfim, e aí propor, né, e aí criar, né, soluções para se resolver aquilo e que tenha uma aplicação em sociedade, que seja de fato um serviço, né. Então, acho que tudo isso vai montando uma possibilidade de experiências variadas ao longo da vida acadêmica da pessoa e de trabalho, que vai ser muito mais rica e muito mais valorizada do que aonde ela estudou exatamente, né? Mas eu acho que a gente ainda tem, de novo, é uma mudança de mentalidade que é grande, né? Assim, as pessoas tendem a se fixar à universidade específica, e aí com isso vem o Enem, vem o vestibular, vem esse foco muito grande para entrar, então, na faculdade tal, né, ou na faculdade, né, no curso tal, e isso muitas vezes atrapalha mesmo a gente, mas eu acho que a gente está realmente mudando um pouquinho, ainda mais com essas universidades de ponta que oferecem também cursos gratuitos, né? Tem várias hoje em dia já nos Estados Unidos, na Inglaterra, oferecendo cursos que, assim, também mais baseados em prática. Então, acho que isso tudo vai mudando aos poucos e a gente precisa cada vez mais valorizar realmente essas habilidades, essas capacidades aplicadas no mundo real, né? Eu vejo isso muito como... Dá para ficar bem claro para mim, por exemplo, que existe níveis de consciência diferentes, né?
Por exemplo, na área tecnológica, a galera está muito mais avançada, assim, não se preocupa mais tanto com isso, né? Mas, por exemplo, se vai para uma área mais industrial, isso é alguma coisa que é super levado em consideração, né? Então, acho que a gente existe, e depende muito da formação também, né? Por exemplo, acho que o engenheiro precisa de um tipo de formação diferente de alguém que talvez vai trabalhar com programação. A maioria dos programadores acabam saindo da faculdade porque acabam ganhando uma grana e caem fora, né? Uhum. E até ele está de volta aí com a gente. Tá difícil, gente. Tudo bem. A gente está falando... Caiu a luz aqui, enfim. Teve uma pergunta bem bacana, foi do Pedro Gama, essa? Isso, Pedro Gama. Falando sobre essa questão do foco nos títulos, né, nas universidades, né, e como é que a gente está vendo isso, né, como é que é a tendência com relação a isso, quanto que isso ainda vai ser valorizado ou não. E eu estava falando dessa questão das empresas de tecnologias que valorizam muito mais o teu portfólio, o que você já fez, como é que você aplica, né, esse conhecimento, né. E quais são as tuas atitudes também, né, comportamentais e tudo. Eu vi esses tempos um vídeo do Murilo Gun, e eu acho muito fantástico, assim, também a forma como ele enxerga, as provocações que ele traz sobre educação, e ele estava falando sobre isso, assim, que ele acha que as únicas profissões que realmente vão precisar de diploma são as da área da saúde, né, que você não pode ser um médico, ou sim, também algumas da área de humanas, enfim, da área de exatas também, como um engenheiro, você precisa ter, mas que tem muitas outras, né, da área de humanas principalmente, que não vão ser necessárias realmente você ter, porque o que você traz com base no que você já realizou, com base nos... E também, assim, o que a gente tem hoje disponível de cursos que são possíveis fazer online, né, das melhores universidades do mundo, e que estão à nossa disposição, então, e que é realmente um investimento de tempo muito grande e financeiro muito grande numa universidade que às vezes não é necessário, né? É curioso, né? Porque a gente está tendo que repensar muito como é que a gente aloca também o nosso tempo, a nossa energia, para onde que a gente, né, valoriza as coisas, né? Então, por exemplo, uma coisa que é bem polêmica é o ensino de letra cursiva. A gente sempre aprendeu a escrever letra bastão, letra de imprensa, e, num segundo momento, a letra à mão, né, a letra cursiva. E muitas escolas no mundo estão abolindo o ensino da letra à mão, porque elas acham, e aí é para a gente pensar aqui, né, que talvez faça muito sentido, que não há mais necessidade de você aprender uma segunda forma de escrever quando a gente precisa aprender letramento digital, alfabetização digital, desde teclar corretamente, né, até entender as tecnologias que estão surgindo, até usar ferramentas e plataformas de organização, de organização de projetos, né? Entender de programação. Então, a gente precisa alfabetizar, né, as novas gerações em termos digitais também. Então, será que a gente pode perder esse tempo investindo numa letra cursiva, quando a gente tem várias outras coisas urgentes, né, a ensinar? Super polêmico também. Tem pai, mãe, professor que acha que não, que é um absurdo, que a gente precisa, sim, ensinar, porque ativa certas áreas do cérebro. Sim, é verdade, mas outras coisas ativam também mesmo a parte do cérebro. Então, atualmente, pode ser que eu até mude de ideia, mas atualmente eu sinto que a gente realmente precisa repensar o que a gente ensinou até agora, o que a gente continua ensinando, de que forma, e o que a gente precisa abolir, né? Como a questão do dever de casa também, que a gente estava falando, né? Dever de casa também é uma ferramenta super tradicional que, de uma maneira geral, a gente entende que reforça o aprendizado, que cria uma disciplina, que cria responsabilidade. E está tendo um movimento em vários países também questionando o dever de casa. Escolas tradicionais na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul, abolindo completamente o dever de casa, porque está se tornando um problema nas famílias, né? Como o foco está ficando muito na prova, muito no dever de casa, tem escolas que passam dever de casa todos os dias para as crianças, que ficam de 1 a 2 horas, né, naquele exercício repetitivo, e elas estão deixando de fazer outras coisas que são mais importantes para elas nesse momento, né? A questão do brincar livre, a questão do contato em família, de atividades ao ar livre, contato com a natureza. Então, são várias coisas que estão sendo cerceadas em função desse dever de casa constante, né? Então, a gente precisa repensar de que forma a gente
ajuda o adolescente, a criança, a ter disciplina, a ter responsabilidade, que não o dever de casa. Então, muitas vezes fazer tarefas da casa, né, que ajudem na casa, administrar a mesada corretamente, ajudar o pai ou a mãe num determinado projeto. Tem várias coisas que são muito mais úteis para a vida, né, e que também desenvolvem responsabilidade, disciplina, do que o dever de casa, né? Principalmente para as crianças que ficam mais tempo nas escolas, o que tem várias atividades depois, né? Então, isso também é polêmico e a gente precisa parar para pensar nisso e ver como é que a gente adequa isso ao nosso século, né? Porque eu vejo também essa questão da disciplina, que muitas vezes isso é mais fácil de ser desenvolvido quando as crianças estão realmente envolvidas em projetos ou em iniciativas com outras pessoas que muitas vezes não são os professores, não é dentro da escola, né? Eu observei muito isso nas 2 escolas onde eu estive, que as crianças elas estavam envolvidas em resolução de projetos e de problemas reais, e aí você tem que se relacionar, né? E você tem diversos interlocutores e que não são pessoas, né, do teu convívio, que é a família, que são os pais, mas que às vezes são um líder da comunidade onde você está atuando e que você realmente daí precisa se portar com uma postura de responsabilidade, que você tem prazos para cumprir, que não são aqueles que o pai está falando ou que o professor está trazendo, mas que exigem de verdade, como é um experimento da vida real mesmo, né? Então, eu lembro do relato de um professor trazendo que ele estava na sala de aula e as crianças lá, né, acho que era o ensino fundamental 2, no celular, e ele falando, e eles estavam para começar um projeto com a comunidade ao redor da escola. E aí o professor falou, olha, quem vai chegar aqui é o fulano de tal, que é o líder da comunidade, e eu estou aqui. Então, quem vai conduzir essa reunião com ele são vocês. E aí todo mundo largou o celular na hora, o quê? O que eu tenho que fazer? Como que vai ser? Então, realmente colocar essas crianças, esses alunos para vivenciar experiências reais, porque aí a necessidade surge, e é diante da necessidade mesmo que você consegue desenvolver algumas habilidades nesse sentido, né? Da responsabilidade, desse senso de responsabilidade, enfim. Legal, gente. A gente tem mais uns 12 minutinhos de webinário. E a gente ainda tem algumas perguntas para responder aqui que o pessoal mandou. Então, teve uma pergunta do Lucas aqui, que ele fala um pouco sobre o ponto, a que ponto a liberdade na sala de aula é positiva na educação, em contraponto à necessidade de ordem estabelecida. Então, acho que foi um pouquinho daquela questão que vocês falaram sobre controle, da necessidade, que ainda tem necessidade de controle, e a gente acaba usando avaliação. Mas ele mandou uma outra pergunta que eu acho que a gente já comentou um pouco sobre aquela primeira. Ele mandou uma outra pergunta super interessante aqui, que eu acho que a gente pode mostrar aqui, a gente pode ir para essa pergunta, que é: que propostas concretas para vocês podem melhorar o sistema de avaliação nas escolas, para que o aluno possa ser avaliado adequadamente, mas que as habilidades técnicas não sejam deixadas de lado para uma subjetivização da inteligência? Ficou claro a pergunta? Sim, acho que ficou. Foi o próprio Lucas que fez antes a outra pergunta também, né? Isso, essa questão da ordem, né? O quanto da liberdade, isso é muito difícil mesmo, né? Assim, é muito difícil achar esse meio termo, principalmente dependendo da escola, né? A gente está falando, por exemplo, né, se a gente for pegar o Brasil, situações completamente diferentes, né? Escolas rurais, escolas públicas, no Nordeste, no Centro-Oeste, aqui, né, no Sul, escolas particulares de ponta, são contextos muito diferentes. Então, a gente vê, por exemplo, escolas públicas crescendo, o número de escolas públicas que são administradas pela PM. Né? Isso está acontecendo bastante em Goiás. E com qual objetivo, né? No primeiro momento? Parar com a violência. Né? São escolas com muitos casos de violência e encontraram essa solução, né? Militarizar, de certa forma, e resolveu algumas coisas. Então, assim, é a melhor solução? Não acho, tá? Mas quando também está uma situação extrema de violência, que é ruim para os alunos, é ruim para a comunidade, é ruim para os professores, a gente tem que achar uma maneira. O ideal seria encontrar um equilíbrio, né? Que não precisasse também de uma disciplina tão grande. Mas aí, nessa hora que você é mãe, né? Que você está preocupado com a criança,
Qual é a melhor opção? Então, essa questão realmente da liberdade e da disciplina, ela é muito difícil de dosar. E eu acho que tem regiões e tem situações que a gente realmente tem que olhar com muito mais cuidado. Nos Estados Unidos, tem escolas que lidam com essa questão da violência, ou lidaram no passado, introduzindo muito a questão da arte. E funcionou também, né? Então, cada escola vai ter que achar a sua maneira de lidar com os problemas e como inovar, né? Não dá para ser um modelo pronto que vai servir para todo mundo. Isso a gente já teve e já tem e está querendo sair disso. Né? Então, o desafio é poder inovar, muitas vezes, dentro da caixa. Né? Essa coisa de pensar fora da caixa, ela é necessária, mas a gente precisa fazer esse movimento também no sentido de, assim, o que a gente tem como estrutura e possibilidade e recurso? Dentro do que a gente tem, como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode inovar? E aí a questão das avaliações é muito difícil, a gente está num processo mesmo de encontrar sistemas que possam avaliar tanto o conteúdo, tanto a habilidade técnica, que é importante sim, eu concordo com ele, junto com essas habilidades. Eu não sei te falar se a gente tem hoje maneiras realmente efetivas, tá? Eu acho que a gente está em transição. Não sei, Tenille, o que o que eu observei nas duas escolas que eu tive, que ambas as escolas elas não têm avaliação no formato que a gente conhece, pelo menos até o ensino fundamental 2, depois no ensino médio tem uma avaliação mais específica, assim, mas que até o fundamental 2 é avaliado muito com base, eles falam muito de múltiplas inteligências, né, então você até trouxe, né, Lucas, essa questão da como você não subjetiva a inteligência. Agora, entendendo, não sei se vocês conhecem o conceito de múltiplas inteligências do Howard Gardner, em que ele fala que assim, as pessoas têm inteligências diferentes, então como que a gente contempla isso na forma de avaliar? É aceitando que talvez um aluno ele vá assim, escrever uma redação sobre aquilo, o outro vai desenvolver um vídeo, o outro vai fazer uma peça de teatro, o outro... que existem muitas possibilidades de demonstrar o conhecimento que foi absorvido, né? Então, o que eu vi acontecendo era muito isso, de você possibilitar que os alunos demonstrem como que eles aprenderam aquele conteúdo da forma como é mais... da forma que conseguem mais colocar o seu talento de verdade para demonstrar aquilo, né? Então, eu ouvi uma frase de um professor com quem eu conversava lá, que era... Às vezes, a criatividade, a gente fala muito de criatividade dentro de nas escolas, né? E que é muito fácil você estimular a criatividade, mas que é mais fácil ainda você podar essa criatividade quando o aluno fala assim, professor, ao invés de escrever uma redação, eu posso fazer um vídeo, eu posso fazer uma entrevista com alguém, eu posso criar não sei o quê. Não, você não pode, porque eu não sei como eu vou te avaliar. É uma coisa que é diferente de uma redação. Então, eu acho que é abrir realmente essas avaliações para essas múltiplas inteligências que podem ser contempladas nessa... eu acho que a gente tem esse desafio de conseguir materializar um pouco mais, realmente, como a observação dos professores, da evolução do aluno, pode ter um retrato um pouco mais claro, né? Porque senão realmente fica muito subjetivo, né? Então, o que as escolas que estão implementando bastante ensino baseado em projetos, mas aí projeto mesmo, não é um projeto paralelo enquanto tem aula tradicional, né? É propor para os alunos um tema central, os alunos vão pensar em subtemas, né? E vão ficar ali 1 mês, 2 meses trabalhando em cima de um tema ao redor, né? De vários conteúdos. E aí, no final, eles apresentam o projeto final deles da forma que eles quiserem. Eles podem criar um jogo, eles podem fazer um vídeo, fazer uma música, fazer uma exposição. E aí abre, né? Aí abre para várias maneiras de você apresentar aquele projeto. E aí, como vai ser avaliado, de novo, acho que cada escola também vai ter que criar um método de avaliação que seja minimamente concreto, né? Que consiga, né, ter essa linguagem, não sei se numérica, mas mais objetiva, e que também avalie, né, uma evolução dessas habilidades que são mais subjetivas de você avaliar, né? Gente, muito legal. A gente está quase no finalzinho. A gente tem mais uma pergunta para responder. Então, vou pedir para vocês tentem ser bem breves para a gente finalizar no horário. Que é uma pergunta da Bruna Neto, que é da nossa equipe. Ela perguntou como vocês veem esse movimento de escolas abertas, no sentido que elas não são reconhecidas pelo MEC, mas que trabalham novas habilidades.
não falando em educação infantil especificamente, né? Isso. Olha, gente, eu não sei se eu tenho opinião formada ainda sobre isso, né? Porque se a gente também solta muito, querendo ou não, ter um agente que minimamente olha pode ser importante, né? Que minimamente tenta, né, prezar pela qualidade, acho que é importante também, mas acho que não pode ser só isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter várias possibilidades, um cardápio de possibilidades de escolas, tanto as abertas, que não tem, né, não são submetidas às regras do MEC, quanto as que são super tradicionais. Acho que tem uma onda tradicional também sendo fortalecida, tem escolas single sex, né, que estão se separando meninos e meninas que estão voltando, né, escolas administradas pela PM, e eu acho que vai ter pai e mãe para tudo, né, que de repente vai querer isso para o filho, e a gente precisa dar essa liberdade para as pessoas também, né? Se eu acredito que a educação rígida, tradicional, de dever de casa, de prova, maciça, é o melhor para o meu filho, ele precisa ter essa opção também, né? Então, a gente tem que oferecer, né, ter essas possibilidades variadas, né, de ensino, né, de experiência de aprendizagem. Sim. Eu vejo que essas iniciativas elas estão surgindo de pessoas que não estão sendo contempladas na necessidade delas com relação ao que existe já, né? O que está posto, esse modelo tradicional, enfim. Então, eu vejo que a tendência é que talvez seja importante esse movimento de você começar a ter espaços de aprendizagem que não são reconhecidos pelo MEC, para que, e quanto mais vá surgindo, né, desses espaços, talvez comece justamente a despertar, né, enfim, o sistema talvez comece a contemplar, absorver mais, a entender que essa necessidade está surgindo. Travou um pouquinho aí. Então, acho que a Tenille estava, né, falando isso, realmente, assim, acho que são muitas possibilidades de ensino e de aprendizagem, né, e a gente precisa ter isso tudo à nossa mão, né, então, acho que os desafios estão aí, a gente precisa integrar mais as áreas, né, eu acho que a educação, ela fica ainda muito fechada nela mesma, e eu acho que a gente precisa trazer gente de outras áreas, eu acho que, né, a gente tem essa tendência de setorizar muito, então a gente precisa de uma integração de profissionais, de tecnologia, das áreas humanas, das, né, ciências de computação, filosofia, todo mundo junto, debatendo esse assunto, propondo novos métodos, informando a população em larga escala. Me chama muita atenção ainda a quantidade de adultos, de pais e mães, mesmo com uma excelente formação, sem saber absolutamente nada do que acontece de inovação no mundo, e aí eles acabam repetindo, né, reforçando um sistema por falta de informação também, né? Então, essas iniciativas que a gente está fazendo aqui, né, o webinar, enfim, os cursos, né, da Manifesto, acho que são maneiras de informar a população e tirar a gente desse lugar assim que a gente conhece, lugar comum, e lançar a gente em novos desafios, né? Porque é muito bom também. Sim, e é uma revolução, né? Parece um monte de louco, mas daqui a pouco a gente toma conta e começa a ser reconhecido pelo MEC. Só para finalizar aqui, até está voltando, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou, em especial ali a quem mandou pergunta, quem comentou, a Bel, a Cristina, o André, o Pedro, o Lucas e a Bruna Neto, todo mundo que deu um oizinho aí, mandou sua mensagem, e também em especial a Flor, que tinha mandado lá no comecinho um oizinho, não sei se ela está aí ainda, mas beijo, Flor, se você estiver por aí. E daí, quem quiser acompanhar a Fernanda e a Tenille, como faz, como encontra vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho onde encontram vocês aí também, só para a gente finalizar. Gente, o meu blog, né, o Playground da Inovação, entrem lá, consultoria do Playground é o site, o Playground da Inovação, vocês colocando na internet, lá tem muito conteúdo gratuito sobre inovação e educação, sobre as gerações digitais, sobre tecnologia e sociedade, e aí por ali vocês me encontram nas redes sociais também, LinkedIn e Facebook. Eu vou achar ótimo conversar com vocês, tomar um café, quem estiver por aqui em Florianópolis, eu vou para São Paulo, para o Rio, para outras cidades também, vai ser ótimo conversar com vocês. Obrigada, Gabriel, obrigada, Tenille, foi uma experiência bem bacana. Acho que deixa eu voltar a Tenille aqui de volta, só para ela dar um tchauzinho.
Tá difícil hoje. Dê o seu tchau aí, fala como as pessoas te encontram, Tenille. Então tá bom. Meu nome é Tenille Vicenzi, então se vocês quiserem me conectar comigo pelo Facebook, que talvez seja o meio mais fácil, ou tenille.vicenzi@gmail.com. Então podem entrar em contato, se tiverem dúvidas. Eu vi que tinha pessoas interessadas na Green School, se quiserem saber mais, entrem em contato, que eu estou super à disposição para conversar sobre esse assunto. Eu posto essas informações lá no evento no Facebook também, para a galera ter acesso. Sim. Tá bom? Gente, era isso. Fernanda e Tenille, muito obrigado pelo tempo, pelo papo super legal. Adorei conversar com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. E a gente se vê no próximo protesto. Legal. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.